Ai, 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 família. Salve, família vascaína! Meu parceiro André comentou o seguinte no nosso vídeo de mais cedo. Fala pro seu amigo aí, Thiago, que tá reclamando, que não pode falar salve, 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 porque é coisa de paulista. Eu sou de São Paulo, irmão, e sou vascaíno. O Vasco não é estadual. O Vasco é mundial. Até me arrepiou, André. Lá ele. Mas, família, eu tô rindo assim porque realmente, cara, é cada coisa que a galera encrenca, né? Salve, salve, salve. Meu Deus, que isso? Ai, 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 mas vamos lá, família, vida que segue, não é isso? No momento que eu estou gravando esse vídeo, 7h54 da noite, boa noite, vamos finalizar aqui a nossa terça-feira com muita resenha. E assim, família, coisas interessantes pra gente debater aqui. O Pedrinho tá dando uma entrevista para ESPN e eu peguei a parte dele falando da proposta do Vasco para o Udinese para contar com o Brenner. E no vídeo de amanhã, família, a gente repercute aqui, né, outros trechos dessa entrevista. Então, ele confirmou. De fato, o Vasco fez uma proposta pelo jogador. A gente vai trazer aqui também algumas informações, apurações do Vene falando sobre essa negociação. Quero repercutir aqui com vocês, mais uma vez, o Pedrosa falando sobre a venda da SAF e o Marcos Lamac. Ele disse hoje lá na Cazé TV, vou trazer esse corte aqui, falando que é quente. Lá o negócio está acontecendo. O Vasco tem reuniões diárias com os advogados do Lamáquia. Parece que a coisa de fato vai acontecer ainda esse ano. E não somente ele, tá, família vascaína? A Aline Nastari, lá da TNT, também levantou uma bola em relação a isso. Vamos falar aqui do Zuccarello, Leandrinho, Verrete, Saldívia, e quero levantar um nome aqui com vocês de um jogador do Fortaleza. Não é o Pierre, não é o Matheus Pereira que acertou com o Corinthians, né? Não é o Daverson também que tá por lá, é um outro jogador, né? Me parece que o Fortaleza colocou uma galera numa lista, assim, de jogadores que o Fortaleza quer negociar porque não vai ter, né, condições de pagar essa galera que ganham bem e o Fortaleza vai disputar a Série B. Família, eu acho um excelente nome. Alguém conhece aí o Pedrinho, o Admar, Felipe, Diniz? Indica esse nome aí, pelo amor de Deus, negocia lá, o cara é bom, hein? O Vasco precisa de mais um ponto, vocês concordam comigo? Mais um ponta pra, sei lá, ó, determinado momento do jogo, o Andrés Gomes por aqui, o outro ponta, né? Fazendo um salseiro. O Vasco tem muito ponta armador e só o Andrés Gomes de correria. Concorda comigo? Esse nome aqui, família, vai por mim. Chega aí, deixa eu falar com vocês. Mas antes, dá aquela força aqui para o Tiagão. Se inscreve, deixa o like, comenta, raipa o vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E eu prometo que vou ser bem rápido porque exagerei. Desculpa, tá, família? Desculpa aqui no vídeo de mais cedo, me empolguei. Quase meia hora de vídeo é complicado, desculpa, tá? Então vamos lá, ó. Seguindo aqui a nossa resenha, uma informação do GE sobre o Zuccarello. Tá aí, ó. Sport vende mais 20% dos direitos do meia Lucas Zuccarello ao Vasco. O Vasco tinha até hoje, né, dia 13, para realizar a compra de 20% e realizou. Na nova divisão do percentual do atleta, o Vasco tem 75% do passe do jogador, enquanto o Sport fica com 25%. Pela compra destes 20% estabelecidos em contrato, o rubro-negro receberá 550 mil em 5 parcelas. Tá bom, né? Casas Bahia, para você, né, adquirir mais um percentual de um jogador que tem talento, né, família? Assim, a copinha, né, realmente não foi legal. Foi um lixo, tá? Desculpa o termo, desculpa, mas foi um lixo as atuações do Vasco. E eu falei aqui um outro dia que forçando muito, Zuca e Bruno Lopes, né? De repente, figurar ali no profissional. É assim, claro que a gente conversa muito sobre isso, tenho certeza que você também pensa isso, para ficar dando oportunidades pro Matheus França. O Garré não vai ficar, já tá definido, tá tentando aí uma negociação para sair. Beleza, tem o Estrela que também é da base. Mas, poxa, né, testar o Zuca ali de vez em quando e o Bruno Lopes. Né, eu tava até falando com meu pai, né, que tem um jogador que tem muito potencial também. Ele poderia ter disputado essa copinha, mas eu acho que tá machucado, né? Tá lesionado ainda, ligamento também, né? Que é o Helder. Muito bom, lançamento, segundo volante de muito recurso. Infelizmente não jogou essa copinha. Mas é um movimento importante aqui do Vasco, porque, família, uma coisa é a gente falar do talento do Zuccarello. Ele tem recurso, né? Tem que ficar, o Vasco tem que trabalhar o jogador. Agora, analisar se tá pronto, se é o momento. Pela copinha, não tá. A copinha foi muito abaixo. E aí você, né, olhando com carinho, com amor de mãe, amor de pai, Zuccarello e Bruno Lopes, pro Vasco testar no profissional. Na minha opinião, quero saber
a de vocês. Gostei muito do lateral direito também, tá? Gostei muito. Muita força, muito tesão, da passagem, ultrapassagem o tempo todo, da opção o tempo todo, mas, né, é aquela questão também, né, não sei se tá pronto defensivamente falando. Quando ele saiu no jogo, né, contra o Botafogo, o Vasco acabou pelo lado direito, acabou. Então também, cara, esqueci o nome dele, Vereza, é alguma coisa Vereza. Depois vocês me corrijam aí, mas é um bom lateral também, mas tem que ficar na base. Muita força, Zuca, olhar de mãe, olhar de pai, Zuca e Bruno Lopes. Seguindo a nossa resenha, família, só para trocar uma ideia com vocês, bem rápida, sobre o Leandrinho, que o canal Atenção Vascaínos confirmou que 2 times, né, fizeram propostas em relação ao Leandrinho. Tô falando de compra, tá? Que foi o Al Sharjah e o Midtjylland, lá da Dinamarca. O valor pode chegar a 4 milhões de dólares, cerca de 21 milhões e 500 mil reais, né? Assim, a proposta inicial que foi divulgada era de 16, né? Eu falei, não dá, gente, que isso? E assim, 20 começa a melhorar. De repente o Vasco fica com algum percentual de uma futura venda, né? Tem que negociar, mas né, o jogador não quer ficar, família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente começar a repercutir aqui algumas informações da Aline Nastari. Ela falou bastante do Vasco hoje, lá no perfil dela e também na TNT. Ela tá dizendo aqui que né, o Vasco não teve proposta do Cerro Porteño. E assim, isso está muito claro, né? O próprio Admar falou que não chegou nada e não vai chegar. Não vai chegar. Porque assim, eu não sou formado em Harvard, né? Como alguns vascaínos que me seguem aqui e ficam me dando aula de gestão. Mas é muito difícil imaginar que um clube vai entrar em contato com o Vasco para saber, para pagar alguma coisa e... Cara, muito difícil isso acontecer, porque o Verratti já tem 37 anos. Provavelmente o Cerro Porteño, provavelmente não, isso que aconteceu, né? Tentou ali seduzir o Verratti com uma proposta de 2 anos de contrato, né? Opção de mais 1, e aí o cara, né, olha pra reta final da carreira dele, aqui ele só tem mais 1 ano de contrato. Eu acho que é isso, não sei se tem alguma meta para o Vasco renovar automaticamente, não sei se tem isso. Então o cara, né, eles tentaram ali um lance com o Verratti, mas eles não entraram em contato com o Vasco. O que eu entendo que o Cerro estava esperando? O Verratti negociar com o Vasco. O papo é esse. Mas o Vasco, na figura do Admar e também o Diniz, comentaram que contam com o Verratti, família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha para destacar essa postagem do Vasco, o Alan Saldívia foi anunciado hoje de forma oficial. Tenho certeza que você já viu também o vídeo do trote aí, né, a galera ali, os jogadores do Vasco, batizando o Rojas e o Alan Saldívia. Agora o Thiagão, com certeza você também, a gente está na torcida aí para que o Alan Saldívia possa nos ajudar a brigar por posição, se colocar como opção, né? Porque na reta final não, no ano passado o Vasco teve muita dificuldade de banco, né? E a gente sabe que no Campeonato Brasileiro isso tem um peso, família. Seguindo aqui, né, pra gente repercutir esse nome que eu falei com vocês, do Fortaleza, tá na tela, família, uma informação do Felipe Sil, lá da ESPN, dizendo o seguinte, jogadores que devem deixar o Fortaleza nas próximas semanas. O clube vem encontrando dificuldades por causa dos salários. São eles o Elton Leite, que eu acho até que passou pelo Botafogo, Benevenuto você conhece, Kusevich, zagueiro, o Martinez, né, o volante, que teve uma época que o Vasco acho que até tentou, né, esse jogador que jogava no América e tudo mais. O Zé Ellison, me parece que vai acertar com o Remo. José Herrera, Daverson e Luthiero, né? O Daverson e o Luthiero não, até porque o Vasco tem opções, né? Ryan, Verratti nesse momento, GB, então não faz sentido nenhum a gente falar de centroavante hoje, né? Mas do Herrera, família, eu vou mostrar a foto dele aqui pra vocês. Quem acompanhou a reta final do Campeonato Brasileiro, cara, é um bom nome. Assim, eu tô levantando aqui esse nome porque na minha cabeça o Vasco precisa de mais um jogador de velocidade, família, precisa, né? Tem momentos que o jogo pede 2 jogadores, um de velocidade, tapa na frente, arranque e tal, com uma boa capacidade técnica de efetuar cruzamentos ou passes, né? É o que o André Gomes mostrou, sendo bem importante nessa questão de assistência. E eu gostei muito, cara. Eu vi vários jogos do Fortaleza, do Herrera, e assim, um jogador com uma boa condição física, uma boa velocidade, participou de vários gols do Fortaleza. Eu tenho certeza que o vascaíno que assistiu o Herrera jogar vai falar, Thiagão, excelente nome, uma excelente aposta. Eu acho que ele foi uma das maiores contratações da história do Fortaleza, eu acho que foi. Então, assim, vai ser difícil negociar, mas de repente, empréstimo, o Vasco trabalhar esse jogador pro Fortaleza, não sei se dá para emprestar algum jogador para lá, o Vasco, né, pagando parte desse jogador, não sei. E aí é aquela dificuldade que eu falo com vocês, né, de também ter boas opções no banco. Claro que isso é importante. Tá aqui, um excelente nome. Não tão badalado, né? Você não vê assim tantos clubes falarem do Herrera,
Mas, família, eu acho que seria um jogador interessante para ter num elenco. Tô mostrando a foto aqui para vocês, a gente vai trocando uma ideia aí nos comentários. Seguindo a nossa resenha, pra gente falar sobre o Brenner, a gente tem aqui alguns destaques, ó. Primeiro, a galera lá do canal Na Torcida Vascaínos, depois da informação que surgiu hoje, mais cedo, né, da ESPN, dizendo que o Vasco fez uma proposta de 4 a 5 milhões, eles falaram isso aqui, ó. A informação que temos é que o Vasco está tentando um empréstimo, obrigação de compra de 6 milhões de euros, e não a Udinese que está pedindo esses valores, tá? O empresário do jogador está tentando alinhar os detalhes para que as negociações avancem. Então, é uma resenha totalmente diferente do que está acontecendo nesse momento. Por exemplo, agora há pouco, o Vene Casagrande postou isso aqui, ó. A proposta do Vasco para comprar Brenner junto à Udinese foi de 4 milhões e 200 mil euros, por 70% dos direitos econômicos do atacante de 25 anos. O time italiano inicialmente pediu 6 milhões de euros por 100% do jogador. As negociações estão em andamento. Em 2025, Brenner atuou pelo Cincinnati dos Estados Unidos por empréstimo e neste momento não está nos planos da Udinese. Então, assim, uma resenha totalmente diferente, né, da apuração ali do Léo e do Luiz Amadeu, né, do canal Na Torcida Vascaínos, família. Mas o Pedrinho falou sobre essa negociação. Tá na tela. Formalizamos. Já está na administração do clube da Udinese. E vocês estão otimistas? Difícil de falar, né, Beto? Assim, o otimismo vem pelo desejo do atleta. Isso é um ponto muito positivo. Mas aí vem uma questão administrativa que a gente luta contra times fortes financeiramente, né? Então, assim, ninguém gosta de tomar prejuízo, né? Mas só de ter um interesse, do atleta ter um interesse, isso já é um ponto muito positivo, né? Para essa contratação. Mas agora é aguardar. Agora é o momento de aguardar e ver o caminho que vai tomar. Poxa, se o Pedrinho tá falando aqui a minha frase, vamos aguardar. Quem sou eu para falar outra coisa, né? A família vascaína sempre fala isso aqui, né? Vamos aguardar, a gente tem que esperar, né? E aí algumas negociações acabaram acontecendo, Johan Rojas e Saldívia. Agora vamos ver o Brenner, minha família, que quer muito jogar, né, no Vasco. O influenciador é de games, né? O Renatinho, né, que é vascaíno. Ele falou isso um tempo atrás, que o Brenner quer jogar no Vasco, que vai acontecer a parada. Então o Vasco fez essa proposta aí. Me surpreendeu, né? O Vasco, uma proposta, relativamente alta para um clube que está, né, com dificuldade, de 4 milhões e 200 mil euros, por 70% do jogador. Tecnicamente falando, já falei aqui, é um jogador que, assim, não acompanho muito conheço bem, não. É aquele período ali do bom momento dele no São Paulo. Depois disso, eu não acompanhei, tanto no futebol dos Estados Unidos quanto na Itália. Mas, assim, o bom momento que ele viveu no São Paulo é um jogador que me parece, assim, família, um bom reforço, tá? Um bom reforço. Já falei aqui com vocês em alguns momentos. Traz uma capacidade diferente, uma dinâmica diferente pro ataque. Eu acho que ele não pode jogar de ponta. Ele tem que jogar, né, de falso 9 nesse modelo de jogo do Diniz. Assim, eu não sei se o Diniz vai mudar em algum momento, vai testar alguma coisa diferente. Mas eu acho que o Vasco está criando possibilidades, né? A gente viu, hoje eu coloquei o corte aqui do Alan Saldívia, o Garoni analisando, ele jogando com 3 zagueiros, o Colo-Colo jogando, né, com 3 zagueiros, e ele pelo lado direito e em vários momentos carregando a bola, né? E aí você entende, poxa, e aí pelo lado de lá você também tem o Robert Renan, pode ser uma formação interessante, porque são jogadores que têm condições de alongar o campo, de carregar a bola, passes em profundidade, passes mais difíceis, lançamentos, né? Pode ser uma estratégia. E com o Brenner, você também ganha uma outra possibilidade. Por exemplo, você, nesse modelo de jogo do Diniz, eu não vejo ele jogando pelos lados. Não vejo, sinceramente. Não acho que ele tenha essa capacidade física para ajudar sem bola, não. É de 9. Falso 9. Então, você ganha um outro jogador ali que não tem a capacidade de brigar no alto, bola aérea, mas vai associar, vai fazer facão em velocidade e tudo mais. E também, né, a maneira que o Diniz jogava lá no São Paulo, né? Jogava com o Luciano e com o Brenner um pouco mais à frente, pode fazer isso também, né, com o Ryan, com o Brenner, e aí, né, ajeitar aqui atrás. Então o Vasco vai, né, contratando jogadores que trazem uma dinâmica, né, diferente. O Johan Rojas também pode jogar de meia, pode jogar aberto pelo lado esquerdo, sabe? Então vamos ver, né? O nosso treinador, ele é um gênio em alguns momentos e um 22 em outros. Mas, né, agora é esperar a negociação com o Brenner, ver o que vai acontecer, família vascaína. Seguindo para a reta final do nosso vídeo, deixa eu passar aqui para vocês
essa apuração do Lucas Pedrosa e eu volto aqui para finalizar com a Aline Nastari. Olha só. Herdeiro de duas frentes diferentes. Então ele tem conversado com o Vasco da Gama em reuniões diárias. O NDA foi assinado. O que é o NDA? É um documento que você assina para você ter acesso aos documentos do clube, informações sobre finanças e tudo mais. Com a recuperação judicial homologada, você tem a possibilidade de você prever a dívida do Vasco. Então, o cara que é comprador, vamos dizer que você quer comprar essa xícara aqui, mas essa xícara ela tá parcelada em 10 vezes de R$100. Você que quer comprar essa xícara, você já sabe que você vai pagar 10 vezes de R$100 nela. Então isso é muito importante para o comprador. E o Vasco da Gama tem reuniões frequentes, não só com o Marcos Lamáquia, mas também já com a frente dos seus advogados para acertar questão contratual mesmo, para que esse memorando de entendimento seja formulado, o Vasco apresente ele ao conselho e a partir disso seja assinado e o Vasco consiga de fato ter uma negociação para a venda da SAF, entre 70% e 90%. Então o que eu posso atualizar as negociações são quentes, o clube está muito otimista para isso acontecer já nessa temporada, isso é fato mesmo, é negociação muito quente. Boa. O Vasco muito provavelmente vai ser vendido em 2026. É isso. Família, para finalizar, deixa eu mostrar essa postagem aqui da Aline Nastari, jornalista da TNT. Tá aí, ó. Os comandantes do Vasco estão confiantes na venda da SAF. As tratativas estão avançadas e por detalhes para uma definição. Esse foi o investidor que mais próximo chegou de uma conclusão até agora. Os demais não passaram da assinatura do NJ, Acordo de Confidencialidade. Aí, família vascaína. Cara, é um assunto difícil, tem muita gente que é a favor, tem muita gente que é contra, tem muita gente que fala, poxa, de repente a gente vive ali um momento, né, e depois acontece o que aconteceu com o Botafogo, será que de fato vai ter os investimentos, será que o Vasco vai ser administrado da maneira que tem que ser, não, né, da forma que a outra empresa passou pelo Vasco, então não é um assunto fácil, né, família, gera muito debate, só que, cara, é difícil, porque... Se te perguntar, você gostaria de viver o que o botafoguense viveu? E sabendo de tudo que está acontecendo nesse momento, né? O Botafogo perdendo jogadores, com muita dificuldade, transfer ban, a gente não sabe como é que vai ficar a situação do Botafogo. Cara, eu tô para te falar que muito vascaíno pegaria. Tô para te falar. E eu acho que eu pegaria também. E assim, tô errado. Eu acho que é uma opção errada, porque é como se fosse uma dieta. Sabe, a dieta. Quando você faz uma dieta, então tu vai no teu arrozinho, feijão, uma salada, tu vai deixar um pouco a pizza, o hambúrguer de lado. Por quê? Não é só estética, não é só beleza, é saúde. A dieta é a longo prazo, irmão. É pra sua velhice, quando tu atingir a maioridade ali, pá, mais velhinho, ficar bem estruturado, pá, no shape. Só que a pizza é aquele momento ali, é o prazer momentâneo, é o hambúrguer, é o gelo, é o suco amarelo. Só que, mano, eu quero viver isso, cara. Eu quero comer uma pizza em relação ao Vasco, eu quero, sabe, gritar, é campeão. É loucura, papo de doido aqui, papo de maluco mesmo que eu tô tendo com vocês. Porque não é o ideal, né, pro Vasco. Não é ganhar alguma coisa e depois, né, a moda Bangu. Não é isso que eu quero. Mas que eu quero gritar, é campeão, velho do céu. Família, eu quero viver que eu vou ser insuportável, né, eu vou ser difícil de aturar, meu Deus. Mas assim, claro, eu espero que o Vasco possa ser competitivo, caso isso aconteça, que o Vasco consiga, né, com Marcos Lamáquia e sua equipe, e a equipe que ele vai montar em relação, né, aos gestores, quem vai trabalhar no Vasco, possam acelerar esse processo, o Vasco se tornar competitivo, conquistar e, claro, ter um projeto, né, que possa realmente ser saudável, né, que consiga se sustentar, né, investimentos, claro, mas que o Vasco possa ter força para manter, para organizar e não ser um Botafogo que está acontecendo com o Botafogo nesse momento. Família, essa logística financeira em relação à SAF, ela não é fácil, né? Ela não é fácil. Vem um investidor que quer lucrar, quer botar um papel no bolso. E essa dinâmica aí de fazer time competitivo, investimento, né? Às vezes você monta um time forte e não ganha nada, isso complica, olha o que o Galo tá passando lá. Tem tudo isso em relação, né, ao futebol. Mas é aquilo que eu sempre termino falando em relação a isso tudo. Eu confio muito no Pedrinho, tá? Eu confio muito no Pedrinho, até porque ele pegou tudo aí, ele viveu tudo isso, né? O que a outra empresa deixou no Vasco, o descaso, né, que o Vasco foi vendido em relação à gestão do Jorge Salgado. E a gente está falando de um empresário que tem muito papel, tem uma família que, né, tem um conhecimento do que aconteceu, do que vem acontecendo com o Palmeiras, e vamos ver, né, família, vamos ver. Esperar, né? Fui!